Se eu pudesse definir o 7º episódio de The Chosen com uma palavra só, seria uau! Caramba! Quanta intriga teve nesse episódio. Muito tenso. Muito intenso mesmo. Para começar, esse episódio não teve nenhum acontecimento de fato, necessariamente bíblico. Nada que aconteceu ali está de fato ali relatado nos evangelhos, nada disso. Desde o 5º episódio que eu falei, né, que parece que estava caminhando para alguma coisa que ia acontecer, algo que ia ser bem legal. O 5º episódio e o 6º episódio, para mim, eles estavam preparando para algo. E eu acho que era para esse episódio. Talvez não, talvez seja para o próximo, mas eu acho que era para esse, quando finalmente Jesus e Quintus se encontram. E agora Roma, de fato, entende que existe esse homem, esse Jesus, e que ele está criando um movimento. Né? Algo, nada que eles ainda temam, mas Roma já identifica que existe esse homem, Jesus, e que ele está ali criando um movimento, né? Então nós vemos o Áticos, que desde o 5º episódio, que ele vem ali perseguindo Simão, e aí no 6º, ele ainda atrás de Simão vai encontrar Jesus, e agora ele também está de olho em Jesus. Ele vai até o Quintus para dizer que tem informações, e aí nós vemos os diálogos, tanto no diálogo com Quintus, quanto no diálogo ali com Gaius, quando eles estão indo até Jesus, a gente vê que o Áticos está balançado já. Ele fala, né, que ele viu coisas que ele não entendeu, ele quer entender essas coisas, né? E ele parece que ele está balançado. Eu acho que o Gaius também é um personagem que mais para frente ele vai se tornar um seguidor. Tá? Talvez não um seguidor ali completo, né? Ele não vai largar tudo para seguir, mas talvez mais como Nicodemos, né? Ele vai acreditar, ele não vai ter coragem de seguir talvez, mas ele vai acreditar sim, me parece isso. Enquanto isso, nós vemos Jesus na praia, ele manda que vão alguns pescar para ter mantimentos, eles passaram fome nos últimos dias, e ele está preparando o sermão, um grande sermão, segundo ele. Esse sermão, é claro que será o Sermão do Monte. Eu não gostei disso, eu achei que isso ficou, não ficou bom, não ficou bom. Por quê? Porque ele trata o tempo todo, no episódio inteiro, trata esse sermão como sendo algo fantástico, algo que vai, assim, ser, ele diz que vai marcar o ministério, né? E na verdade o Sermão do Monte é, sim, um grande sermão, mas ele não é o único sermão, né? Jesus dá outros vários sermões. Então esse não é o único sermão, é um grande sermão, mas não é o único. E me parece que está sendo tratado como sendo o único, né? Então, claro, ele falou que vai marcar o ministério, pode ser que seja só o começo do ministério, e eu não sei, vamos ver como vai desenvolver mais para frente os outros sermões que ele dá também. Mas até agora isso eu não achei tão bom. Vamos ver como vai ficar. Nós vemos de novo Shemuel na captura. Shemuel está tramando há 3 episódios já. Né? Ele vem tramando forte ali, levando cada vez para mais longe. E ele vai até o Quintus, tenta ir até o Quintus também, não consegue. E ele vai para a cidade ali, onde ele fica sabendo que a mulher etíope estava, porque ele quer também tirar informações dela. Ele quer reunir o máximo possível de coisas para levar contra Jesus. E pouco a pouco ele vai encontrando pessoas que têm mais informação e ele está criando algo muito grande, né? Algo muito grande. Eu já falei que o Shemuel, ele é um inimigo aqui da série por enquanto. Ele é um dos inimigos da série por enquanto, né? Ele é uma pessoa que a gente vai odiar por enquanto. Mas eu já disse isso, o Shemuel, ele é muito parecido para mim. Ele é muito parecido com Paulo, o apóstolo Paulo, né? Em determinado momento, o Paulo, ele teve que crer. Né? Jesus fez com que ele cresce. Para mim, o Shemuel é muito parecido com o Paulo. Ele é muito sincero naquilo que ele está fazendo. E é possível também que a gente, até o final da série, veja a conversão do Shemuel. Mas, por enquanto, ele está sendo um personagem muito, muito interessante. Né? A gente vê tudo que ele vai reunindo ali contra Jesus. O engraçado é que quando ele vai lá tentar levar para o Quintus, e aí ele ouve o outro romano falando que vão prender Jesus, e porque ele está ali, parece que está reunindo com os zelotes, né? E ele fala, não, ele é um perigo, mas não é esse tipo de perigo. Então, ele sabe que ele não é essa ameaça para Roma. Para ele é uma ameaça puramente religiosa. A preocupação dele é com a religião. Ele é um religioso nato, firme, que não vira a cabeça para lado nenhum. Ele está aqui, ó. Vamos ver até onde vai o Shemuel. Táticos, então, junto com Gaius, e uma tropa romana chega até Jesus. O clima ali é tenso, né? E primeiro, eu quero falar disso aqui. É muito improvável que isso tenha acontecido. Que em algum momento, é muito provável que em algum momento, os romanos tenham ido até Jesus, antes do período da crucificação. Na verdade, ao que me parece, os romanos sequer fizeram a questão de saber quem era Jesus. Para os romanos, naquele tempo,
os judeus não eram uma preocupação, e nem as crenças eram uma preocupação. Inclusive, toda a perseguição que vem depois, eles começam apenas por causa dos judeus. Até antes, Jesus ele é morto por causa dos judeus, os judeus que forçam Roma a matarem Jesus, e também os judeus que queriam que o Herodes perseguisse os cristãos, por isso que Herodes vai matar, por exemplo, o Tiago, e vai prender o Pedro. Isso fica muito claro em Atos dos Apóstolos. Então não me parece que Roma em algum momento tenha feito questão de saber quem era Jesus. Mas, pro enredo da série, foi bem legal, e eu acho que não é um prejuízo, não causou um prejuízo aqui. Mas então eles chegam até lá, uma tropa, para prender Jesus, e Jesus, ele se entrega, claro, pacificamente, tranquilamente. Na verdade, eu pensei que a cena seria até um pouco mais tranquila, né? Que Jesus até deixaria eles mais tranquilos, mas o clima ficou tenso e ficou tenso durante bastante tempo. Então, lá o André está pescando junto com o Simão, eles veem os romanos, eles já ficam apavorados porque o André está em pânico, já que o João Batista já foi preso. E ele tem medo agora que Jesus também seja preso. E aí, quando Jesus é levado, ali no acampamento, cria um clima muito tenso. E aí uns começam a se acusar, eles acusam-se uns aos outros. Alguns querem salvar Jesus, como o Zelote, ele quer salvar Jesus. O André também acha que algo tem que ser feito. Engraçado que até agora o André foi um cara muito tranquilo, né? E agora o André está em choque, porque chegou até o João Batista. E agora ele tem medo por Jesus. E aí começa acusações, acusam Maria, né, de ter ser culpada, porque eles ficaram muito tempo ali, fizeram Jesus se expôs de certa forma, porque eles ficaram muito tempo ali e talvez por causa disso é que Jesus foi encontrado. Enfim, alguns falam, não, Jesus falou para a gente ficar aqui e que ele vai voltar, e outros falam, não, talvez seja um código. Enfim, é uma confusão que está acontecendo e deixa claro que eles ainda não confiam em Jesus. Eles não confiam em Jesus. Veja só, Jesus é o Messias e todos eles disseram que acreditam que é o Messias. O Messias é aquele prometido para libertar o povo de Israel. Né? Eles entendiam assim. No outro episódio, eles falaram sobre as suas visões militares sobre Jesus. Né? Então, é a visão que eles tinham. Mesmo assim, eles estão com medo agora. Eles não sabem em que acreditar. Eles não acreditam nem nas palavras do próprio Jesus. É basicamente como nós somos, né? As pessoas são assim. As pessoas têm dificuldade em acreditar nas palavras de Deus. Infelizmente, é assim que nós somos. André e Felipe vão até a cidade, vão procurar por Jesus, saber alguma informação da prisão, se Jesus chegou lá. E eles acabam encontrando a mulher etíope. Lá atrás, quando ela apareceu, eu disse que provavelmente ela estaria mais pra frente envolvida, porque ela me parecia uma personagem muito forte. O jeito dela falar, né? Para mim foi desnecessário ela estar ali na cena que ela apareceu primeiro, a cena do paralítico, né? Para mim foi desnecessário ela estar ali e ela sendo uma personagem tão forte, é evidente que eles na verdade eles queriam colocá-la, queriam criar uma história para ela estar envolvida, né? Então nós vamos ver ela envolvida e ela vai agora andar com eles. Isso ficou bem claro. Então eles conversam um pouco, ele está contando o testemunho para as pessoas, junto com o seu amigo, o paralítico, que agora não é mais paralítico, e o André e o Felipe chegam e o André pede para que ela não fale mais, né? Mas a gente vê que ela é uma personagem firme, forte. Ela vai ser alguém muito especial, eu acho ainda, durante todo o enredo. Eu acho que ela vai aparecer bastante. Enfim, então ela vai seguir com eles. Nós temos ali, enquanto eles conversam, aparece uma pessoa que foi uma surpresa, né? Que é um fariseu, que é discípulo do Nicodemos e que confia no que ele falou, né? Percebeu que Nicodemos viu alguma coisa de Jesus e ele está agora meio que protegendo, né? Ele agora vai ser alguém que vai tentar ajudar de alguma forma, parece. Eu não sei se ele aparece muitas vezes ainda, mas eu acho que sim, é provável, é possível que ele também vai se envolver um pouco mais na trama agora também. E aí nós temos finalmente a conversa, o diálogo com Jesus e Quintus, né? Então os dois conversam ali, Jesus e o Alexandre de Moraes, o Quintus, e eu achei, de verdade, eu achei que a conversa foi muito leve. Eu esperava que fosse algo mais interessante. Eu esperava um pouco mais da conversa. Eu achei que foi fraco, eu acho. Eu pensei que seria mais interessante. Eu não gosto do Quintus. Não é que eu não gosto do personagem. Eu não gosto de como ele é retratado. Não que tenha existido um Quintus, não que tenha existido esse personagem de verdade, mas eu acho que essa criação desse personagem, a forma que ele foi produzido, não me parece real, sabe? Claro, não é real, é uma série, mas a ideia é que parecesse mais real. Eu fico pensando, quem em sã consciência colocaria um pretor
egocêntrico daquele jeito como o Quintus. Um cara detestável, né? O Áticos fala isso pro Gaius, e o Gaius não confirma, mas fica evidente, ele é detestável. Né? Ele é um cara muito egocêntrico, o jeito dele falar, ele deixa claro que ele é um cara que não tem um juízo perfeito. Eu acho que essa representação não ficou boa. Olha, eu acho que o Áticos está sendo bem representado ali. Né? A forma dele falar e tal é uma pessoa que faz sentido. Eu acho que o Gaius é uma pessoa que faz sentido. Mas o Quintus é um personagem de novela, eu acho. Ele ficou muito ruim. Eu acho que o Quintus não é bom. Então eu esperava um pouco mais do diálogo. Eu achei que ficou bem fraquinho. Enfim, algumas coisas ali faladas foram bem interessantes. Né? A questão de o Quintus não me faça matá-lo, e aí Jesus fala, eu não vou obrigá-lo a nada, mas meu pai. Né? Isso foi forte. A gente sabe o que vem. Eu não sei se o Quintus terá uma participação nisso mais na frente. Pode ser que não, né? Já que o Quintus não aparece no relato bíblico. Pode ser que ele não tenha. Talvez ele nem esteja mais na série, quem sabe. Mas Jesus deixa claro: eu não vou fazer nada, mas vocês vão fazer. Enfim, o Quintus libera ele como era de se esperar, né? O que mais podia acontecer? É claro que isso tinha que acontecer. Roma, como eu falei, Roma não deveria ficar atrás. Não faz sentido que eles se incomodassem tanto com Jesus. Todos os motivos que o Quintus tem para ir atrás de Jesus é o Mateus. É por causa do Mateus, é que ele perdeu o Mateus. Esse é o problema dele. Claro, aquelas confusõezinhas que ele alegou ter acontecido ali. Mas é isso, ele tem motivos pessoais. Roma não tem motivos para ir atrás de Jesus. Jesus então retorna para o acampamento. O Filipe e o André ainda não estão lá, mas todos que estão ali aflitos pela volta dele. Ele chega tranquilamente e mostra, né, ele deixa claro isso para eles. Eles falam, mestre, por que você não veio avisar a gente antes, tal, que já estava bem? Porque ele chegou e foi orar ao invés de ter avisado eles. E Jesus fala, mas eu não disse para vocês que eu voltaria? Vocês não confiaram. Então fica evidente isso, que eles deveriam ter confiado nas palavras de Jesus. E que muitas outras coisas ainda vão acontecer. E eles têm que aprender a confiar nas palavras de Jesus. Isso não vai acontecer tão cedo. Né? E aí eles acabam pedindo para que Jesus os ensine a orar. Ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. Pena que não mostrou mais coisa da oração, dele ensinando. Eu acho que se eles tivessem focado um pouco mais nisso, deixado ele falar ali por mais tempo, explicando cada ponto da oração, teria sido muito bonito. Eu acho que teria sido bem legal. E aí a última cena que nós temos é Jesus acordando o Mateus para... ele vai passar para o Mateus aquilo que ele já preparou no seu sermão. Mateus vai escrever então. De fato, eu já preguei muito sobre o Sermão do Monte. Ele está ali repetido em Lucas, mas eu sempre utilizo o Evangelho de Mateus. Ali está completo para mim. É perfeito ali o Sermão do Monte. Então, Mateus vai escrever. Essa ideia de que os discípulos foram escrevendo simultaneamente, ela não faz sentido, não está certa, tá? Não está certo, isso não faz sentido. Mas, claro, é porque eles foram escrever os evangelhos mesmo. Os evangelhos, eles escreveram muito tempo depois. Agora, eles terem feito algum rascunho, não tem problema, né? Não vou dizer que não faz sentido. Faz sentido até sim. Mas é importante que a gente tenha isso em mente. Quem está assistindo, é bom ter isso em mente. Os evangelhos mesmo, eles foram escritos muitos anos depois de Jesus ter morrido e ressuscitado. Não foi ali simultaneamente. Por isso a gente vê muita coisa que está desigual. Né? O Marcos e o Lucas não estavam lá, tempos depois que eles pegaram informações e escreveram. E o Mateus, ele estava, mas ele também não escreveu na hora. E também o João estava, mas também não escreve na hora. A gente viu isso lá naquele episódio que João é mais mostrado, né? Quando eles estão ali em Samaria, e mostra João no começo, começando o seu evangelho. E no final, mostrando como é que ele vai escrever o evangelho. Então ele já está mais velho e ele diz que está escrevendo. E também nós temos o Mateus barbudo, bem engraçado. E ele fala que o evangelho dele será bem literal. Quer dizer, ele não tinha escrito ainda. Então isso ficou muito interessante, muito bem colocado. Bem, esse episódio foi bem legal, melhor que os últimos dois, eu achei. E nós vamos para o último episódio da segunda temporada. Eu acho que tem tudo para fechar, muito legal mesmo. Tá tudo preparado, vamos ver. Espero você no próximo vídeo e que Deus abençoe sua vida grandemente.